Olá você, bem-vinda e bem-vindo mais uma vez ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 45, publicado em 16 de novembro de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é Navegando o Ponto de Choque 3. Uau! Então, do que a gente vai falar aqui? Bem, esse é o quarto de 5 episódios dedicados aos níveis de consciência no nosso modelo de níveis na CP Enneagram Academy. Níveis de consciência para todos nós, seres humanos, e para cada um de nós em específico de cada um dos 9 tipos. É uma dimensão vertical de crescimento dentro do nosso perfil para sermos pessoas com maior desenvolvimento psicoespiritual. É como crescermos e quais são os passos, o que o caminho requer de nós e o que acontece com a gente conforme a gente cresce. Então, nesses 5 episódios, estamos tratando disso em diferentes partes. Por isso, é muito importante que se você não tiver ouvido ainda os 3 episódios anteriores, você comece do começo, que foi o episódio de número 42, no qual demos uma visão geral e explicamos sobre aquilo que a gente chama de nível 1 de consciência, tanto em geral para cada um dos 9 perfis do Enneagrama. Depois, no segundo episódio, falamos do nível 2 de consciência e no último, terceiro episódio, número 44, falamos de algo específico que acontece na segunda parte, vamos dizer assim, do nível 2 de consciência, que se chama Noite Escura dos Sentidos. Agora é hora de falarmos do que acontece no ponto 3, depois do nível 2 e antes do nível 4. Estamos aqui falando dos pontos do próprio símbolo ou diagrama do Enneagrama. Estamos percorrendo do 1, 2, 3, 4, ou seja, do início, indo no sentido horário, numa espiral ascendente. E agora chegamos no ponto 3. Aliás, interessante falarmos que é uma espiral, porque é necessário, a partir daqui, que a gente entenda um pouco mais que o símbolo do Enneagrama é tridimensional e não bidimensional. O círculo não é um círculo. O círculo é uma esfera, um globo. O triângulo, por outro lado, não é um triângulo. O triângulo interno dos pontos 3, 6 e 9, que quando desenhamos num papel é visivelmente um triângulo, ele não é um triângulo, porque o desenho numa folha de papel é um reducionismo necessário, mas ainda assim um reducionismo, do que é o verdadeiro símbolo tridimensional do Enneagrama. Então, se o globo é tridimensional, o que é o triângulo? Bem, ali a gente está falando do que em geometria se chama de tetraedro, que é uma pirâmide com 3 lados mais a base. Então, 4 faces e uma pirâmide apontando para cima, só que no Enneagrama tridimensional existem 2 tetraedros, ou seja, esse tetraedro apontando para cima e um outro apontando para baixo, interpostos, intercalados assim. Então é um duplo tetraedro na geometria. Agora, se falarmos na geometria sagrada, podemos falar aqui da figura que se chama Merkabah. Essa palavra vem da tradição judaica no início e fala sobre um veículo que nos transporta entre 2 mundos, de um mundo para o outro. E aqui vamos entender como 2 níveis de consciência, um nível superior, que talvez o Gurdjieff chamasse de nível angelical, que é o que vamos ver no nível 4, né, de consciência, e um nível ainda inferior, que é o nível humano, que foi o que descrevemos no nível 2 de consciência. Então, a Merkabah, que está ali no ponto 3, é, na verdade, um convite, um veículo para alguns, pronto para partir, para nos levar de volta desta dimensão limitada de consciência que vivemos no plano terreno e humano, para um plano daquilo que somos em essência, que é
uma dimensão mais sagrada, mais elevada, mais angelical, nas palavras de Gurdjieff. Isso é o nível 4, tá? É onde chegaremos. É um princípio de experiência espiritual, é um primeiro nível de experiências espirituais, como a gente vai falar no próximo episódio, dedicado ao ponto 4 de consciência. Mas, por enquanto, a gente precisa falar o que é esse ponto de choque, esse ponto de transição entre o nível 2 e o nível 4. Esse ponto que vai ser tão fundamental para aquilo que se chama de transcendência ou de transpessoalidade. Nós vamos para o transpessoal quando vamos para o ponto 4. Então, o que acontece nesse ponto 3? Enfim, então, vamos rever rapidamente o que é o estado da pessoa que está chegando no fim do ponto 2. Como falamos nos 2 episódios anteriores, a pessoa nesse nível, ela está ficando menos óbvia, mais dividida internamente, mais com sensação de estar perdida, que pode parecer muito ruim, mas na verdade é muito necessário e muito bom do ponto de vista da individuação ou da quebra dos padrões egóicos, né? Essa pessoa também passa, no fim, por uma série de episódios de desmotivação, de falta de energia e outras coisas que descrevemos na noite escura dos sentidos, não confundir com noite escura da alma, e também coisas como evolução, desenvolvimento emocional, desenvolvimento mental, que aliás não falamos muito, né? Que é o que também acontece no nível 2, que é a quebra de paradigmas que são importantes, que na verdade são limitantes, não importantes, paradigmas que nos fazem ver só uma parte da realidade, incluindo o que a gente chama no Eneagrama de fixações. Essas coisas também são, em alguma medida, trabalhadas, ou numa grande medida, trabalhadas por pessoas que passam direitinho pelo nível 2 de consciência. É uma agenda completa sobre o que fazer nesse nível 2. Inclusive, na CEPI, nós temos um retiro, que a gente chama de retiro psicológico, de eneagrama psicológico, no qual a gente se dedica ao que a gente entende ser a agenda necessária para passarmos de maneira mais completa e mais apropriada, mais séria, por tudo que é necessário fazermos nesse nível 2 de consciência, e aí fazemos alguns exercícios para começar a ensaiar essa transição do ponto 3 e a entrada no ponto 4 de consciência, tá? Além de outras coisas que fazemos em outros retiros, a gente tem um retiro alquímico que também vai mais para o ponto 4 diretamente, mas para nós é absolutamente essencial que ao mesmo tempo que a gente explore dimensões superiores, que a gente seja sério para evitar o que se chama de bypass espiritual. A gente não gosta de fazer simplesmente manobras assim de energia ou de alavancagem de consciência sem garantir que a pessoa tenha feito o necessário trabalho de formiguinha, tijolo por tijolo, de desenvolvimento maior, assim, no lado mais humano, mais psicológico. Na verdade, o que eu queria dizer é, a pessoa que não faz desenvolvimento psicológico e faz o desenvolvimento espiritual muito rapidamente, fica perigosa. Uma pessoa com poderes espirituais, mas sem o trabalho necessário de sombras, de assumir seu próprio lado, não percebe os vieses psicológicos, não assume as próprias coisas, entre outras. E a pessoa que faz só trabalho psicológico e não vai para o espiritual fica limitada, nunca sai do nível 2, né? Mas quando a pessoa, então, depois de muita experiência nesse nível 2, de ter passado um bom tempo se sentindo só, perdida, dividida, e aí entra em desmotivação e muita falta de energia, ao final do nível 2, qual é o objetivo? O objetivo é que a pessoa não aguente mais. O objetivo é que a pessoa fale assim, eu não tenho a menor ideia do que fazer agora.
eu não sinto que eu tenho nem competência, nem força própria para seguir adiante, para solucionar esses meus conflitos interiores. E, aliás, esse meu conflito interior, ele está insuportável agora. Essa divisão minha entre personalidade e essência está me deixando, inclusive, maluco. Está me deixando muito fora, assim, do meu normal. Eu não aguento mais essa divisão. E eu não consigo andar mais com as minhas próprias pernas. Essa guerra santa interior, aliás, essa é a verdadeira, esse é o verdadeiro significado do que se chama de guerra santa, né, no islamismo, a jihad, né, que é a guerra interior entre personalidade e essência, e não o que hoje se faz aí no terrorismo de eu contra você, né, que eu sou bom, você é ruim, né, terrorismo de todos os lados, por falar nisso, mas essa guerra santa fica muito intensa, eu estou muito dividido nesse momento aí de final de ponto 2. E aí eu tenho que falar assim, eu me rendo. Eu me rendo. E eu desisto de ter forças eu mesmo para fazer. Eu não tenho a menor ideia do que fazer. Eu já tentei de tudo e não consigo ir além desse ponto. E tá ficando insuportável. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais a minha personalidade. Também não aguento mais o fato de eu não conseguir ter nada no lugar dela que me faça sentir de verdade algo superior. Eu ouço as pessoas falando das coisas superiores, de vez em quando eu mesmo sinto, mas isso não está comigo na enorme quantidade de tempo que eu vivo. Então eu fico no limbo e eu fico me sentindo mal e eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Então, em outras palavras, o que está acontecendo ali? E a gente até citou um pouquinho isso no último episódio. O que está acontecendo é a pessoa ser levada assim, fique de joelhos e agora declare que você não é tão forte quanto você imaginava. Você é um ser humano limitado e você precisa de influências superiores para te inspirarem nas próximas etapas da sua caminhada. E você vai precisar entender agora que você não é mais o centro do seu trabalho interior. Entender também que por mais que os esforços seus sejam bastante importantes, eles não são suficientes. E que o desenvolvimento espiritual muitas vezes passa por relaxarmos para recebermos, ao invés de a gente tentar fazer coisas. Tem a ver muito mais com receptividade do que com atividade, né? Então, é uma quebra do ego humano se achando para que ele passe a falar, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não consigo, eu preciso de ajuda. E não é pedir mais ajuda aqui agora para um terapeuta, para um amigo. Talvez vale muito a pena pedir ajuda para um grupo de autodesenvolvimento, um grupo espiritual, que os budistas, por exemplo, chamam de Sangha, né? Mas, e isso vai ser mais importante ainda no nível 4, tá? Mas é principalmente você falar assim, eu como indivíduo não sou poderoso quanto eu imaginava. Ou seja, eu estou quebrando o próprio egocentrismo, seja qual for o ego entre esses 9, tá? Que eu acho que o Enneagrama é brilhante em descrever as 9 variações dessa mesma história. Mas, nesse momento, então, a gente está quebrando o antropocentrismo. O que é isso? É a gente colocar o ser humano no centro desse enneagrama do autodesenvolvimento. Quebrar a visão distorcida de que eu faço tudo isso acontecer, de que eu faço o meu próprio caminho. Que, inclusive, eu defino qual é meu caminho espiritual, eu defino qual professor espiritual eu vou seguir, eu defino tudo, eu. Muita palavra eu, meu, minha. Esse é o problema, né? Aqui, o importante desse nível 2 é não sou mais importante, não consigo, e eu estou sofrendo um choque de humildade, um choque de não sentir mais minhas forças, que é bastante
bastante importante, bastante maduro, e nada mais é do que um auto-reconhecimento da própria qualidade humana, da própria condição humana, de que não somos tão fortes e importantes quanto imaginávamos. Não somos tão centrais. Somos um grãozinho de areia no universo. Nem isso. Um meio grão de areia ou uma fraçãozinha de um grão de areia dentro da escala cósmica das coisas. E que a nossa força de indivíduos humanos é nada. Nada. A gente é frágil, tudo pode acontecer com a gente de ruim a qualquer momento, e a gente vive tomando rasteiras da vida, né? Aliás, sem elas a gente não cresceria, né? Porque por que eu vou mudar se está tudo dando tão certo, né? Então, nesse momento, no Choque 3, o meu ego foi submetido pela vida, né? Ele foi, baixa a bola, ego, baixa a bola. Fica na sua e não se ache. E aí o ego começa, pelo menos nesse momento, ele começa a ficar mais quietinho, para de latir, né? E ele para de nos atrapalhar na nossa caminhada. E o que acontece na prática é que a pessoa, nesse finzinho de nível 2, ela entra num relaxamento da paixão do tipo, da fixação do tipo, inclusive dos mecanismos de defesa temporariamente aqui, ou seja, vem esse amortecimento dos sentidos, mas também um pouco das emoções, dos pensamentos, né? E aí vem um break, assim, me dá um tempo, né? A essência falando para a personalidade, me dá um tempo aqui, para aí, fica na sua, obedeça, que agora eu vou entrar um pouco em ação. É importante entender um pouco da lei do 3 aqui, que é descrita como uma das leis universais, que é falada no eneagrama mais processual e não o eneagrama tipológico. Tem muita coisa para falar disso, mas uma coisa bem central para entender é a dinâmica da mudança, da transformação de tudo que existe, mas aqui a gente está mais concentrado na transformação nossa como seres humanos nesse caminho de autodesenvolvimento. Então, como é que é essa dinâmica? Isso é algo que as pessoas realmente não sabem e vivem errando. Então, vou tentar explicar aqui da maneira mais curta e simplificada possível. Nós temos um ego, uma personalidade, que é aquela descrita lá nos 9 perfis, de um jeito mais básico. Então, o 5 busca isolamento, privacidade, o 7 é só prazer, o 9 é só assim, olhar para o outro, esquecer de si, ou seja, todo aquele padrãozão. Isso é o ponto de partida, o primeiro dos 3 vértices do triângulo interno. A primeira de 3 forças, da lei do 3. Aí, se eu estiver me desenvolvendo de verdade, o que acontece comigo? Eu vou para o oposto disso, e não para o meio. Eu primeiro desenvolvo a antítese minha, e não a síntese e tudo mais. Por isso que eu realmente não gosto de abordagens que falam assim, não vai tudo para o outro lado, não tenta transformar tudo de uma vez, vai aos pouquinhos e tenta aí, temperando o que você faz, calibre. Eu não gosto disso porque é um desrespeito à própria dinâmica do crescimento mais verdadeiro. A verdade é que primeiro a gente vai para o oposto nosso, para depois ir para o centro. Depois ir para a força que no Eneagrama a gente chama de reconciliação, reconciliadora, ou mediadora, que é a força 3. Então, na verdade, eu crio a tese e depois crio a antítese de mim. Eu vou para o oposto, eu sou isso, mas eu sou aquilo, que é o oposto disto. Então, eu estou radicalmente dividido entre a moeda e o reverso da moeda. Né? Eu sou 2 antagonistas dentro de mim. Eu sou diametralmente oposto nos meus 2 estados interiores. E aí eu formo a base suficiente para a mudança. Eu entro nessa fricção, né? nessa disputa entre A e B,
entre tese e antítese. E eu entro numa vibração dessa polaridade tal que essa energia pode abrir espaço se eu estiver declarando que eu perdi a guerra, se eu estiver sabiamente dizendo que eu não tenho mais energia, eu não sei como resolver esse conflito que tanto me perturba, aí essa frição, essa energia pode, porventura, abrir espaço para uma manifestação de uma força 3 que vai resolver esse dilema por mim, que vai ser a força reconciliadora, que vai me trazer algum tipo de resolução do paradoxo. Né? E se eu estiver fazendo o trabalho de autodesenvolvimento dessa forma mais respeitosa do que o universo deseja de mim e não o que o meu ego quer para mim, aí eu vou acessar uma força 3 de nível superior. Vamos dizer assim, a ponta de cima dessa Merkabah, ou seja, o triângulo apontado para cima e não o triângulo apontado para baixo, que me levaria para trás, que me faria cair de volta para o nível 2, 1, e aí perder a oportunidade daquela vez que eu poderia espiralar para cima. Acabo espiralando para baixo. Mas há a possibilidade, para quem tiver feito um bom trabalho no nível 1 e no nível 2, para acessar essa força 3 superior e conseguir ir para o nível 4, talvez até como uma mudança mais permanente. Né? É preciso fazer um grande e corajoso trabalho nos 2 níveis anteriores para de fato mudar e isso não ser só uma expansão. E é normal que a gente passe várias vezes por esse ponto de choque até conseguir chegar numa estabilidade maior no nível seguinte, que é o nível 4. Então, esse ponto de choque é uma transição entre o nível 2 e o 3, não demora tanto, assim, anos e anos ou décadas de a gente ficar lá naquele nível, é uma transição mais curta em geral, e portanto a gente não chama de nível, né? E no Eneagrama, esses pontos do triângulo são pontos chamados de choque. E para acrescentar uma última explicação do que o ponto de choque significa, ele sempre é externo. Ou seja, a força 3, para resolver esse paradoxo entre essas duas primeiras forças dentro de mim, a força A e B, a força 3, que é a C, ela é sempre externa. Ou vindo de baixo, né, de uma esfera inferior de consciência, ou vinda de cima, numa esfera superior de consciência que vai me fazer finalmente espiralar para cima de um jeito que eu, como ser humano, não conseguiria fazer. Porque o ser humano está no nível 2 e ponto. Quem está no nível 3, no 4, perdão, é uma dimensão maior minha, que é angelical, que aí já não é tão individual. Embora tenha alma individual lá ainda, ele é já um ponto em que eu recebo influências de cima sem me achar, sem ser um ser individual tanto assim. Eu já estou muito mais assim me rendendo a não ser ninguém. Caso eu esteja fazendo o trabalho certinho. Porque no nível 4, um dos grandes riscos é a pessoa sentir todo o poder disso e se achar. E ainda esquecer de anular um pouquinho esse conceito de eu. Né? Então vamos lembrar, eu preciso criar um conceito sólido de eu no nível 1 e 2, inclusive no 2, entrando em contato com as emoções humanas, sendo um ser humano e trabalhando minha psicologia antes da espiritualidade, para depois no nível 4 lembrar que esse eu é muito relativo e lá na frente lembrar que inclusive isso é ilusório, não existe, é tudo ilusão, né? Que não existe eu, que a gente está interconectado, conectado com o todo e que, portanto, a gente tem que desfazer o conceito de eu lá na frente. Inclusive no nível 4, não quero me antecipar muito ao episódio seguinte, mas no nível 4, aquelas 4 emoções humanas sentidas no coração humano têm que ser neutralizadas para que a gente sinta emoções de nível superior que vem de outro nível do coração, que é o coração espiritual.
tá? Mas no ponto de choque 3, eu estou na transição entre essas coisas. Eu estou passando por esse momento em que o meu ser inteiro vai ser protegido de si mesmo, eu vou ser protegido de mim mesmo, da minha personalidade, para que eu não atrapalhe o processo, e eu vou receber uma bênção, que é eu vou ser alavancado, erguido para uma outra dimensão que vai além do eu, além do corpo, além do plano físico, além do ego, que já toca a essência lá no ponto 4. E a Merkabah é isso, é um veículo em que a gente passa pelo lado humano, mas transcende até um lado mais espiritual, que já é muito bonito, que é o nível 4, mas que ainda é só o primeiro nível espiritual possível para nós. Já é lindo, muito importante, muito relevante para todos nós. Muito pouca gente chega a isso. Aliás, Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive a vida inteira tendo só alguns poucos minutos de experiência disso. Ele dizia que a idade das pessoas deveria ser calculada pelo tempo que elas viveram em essência, pelo menos nesse nível, né? Ou seja, tem gente que chega à idade da morte, 70, 80, 90 anos, tendo vivido poucos minutos e sendo uma criancinha de alma, enquanto outras pessoas nos seus 20 anos de idade já tiveram mais experiências disso, são mais velhas do ponto de vista do autoconhecimento do que as pessoas que chegaram lá no fim. Aliás, se você é alguém com mais idade, considere o seguinte, ao invés de ficar falando, nossa, se eu tivesse descoberto tudo isso antes, né? Puxa, quanto tempo eu perdi. Para de pensar assim e pense assim, se eu tiver alguns minutos a mais agora, lá para o final da minha vida, dessas experiências, por exemplo, de nível 4, eu já vou ter vivido mais o que vale a pena do que a esmagadora maioria das pessoas que hoje estão vivas viverão até o fim das vidas delas. Tá? E essa é a triste realidade, mas é a realidade, né? Que a maioria não vai viver isso tudo. E quem sabe a gente possa, inclusive pensando em todos os outros, né? A gente faz o trabalho interior idealmente pelo todo e não pelo nosso indivíduo. Até porque se a gente estiver pensando só no nosso indivíduo, a gente ainda estaria indiretamente reafirmando o eu, que é algo que a gente tem que deixar de fazer nesse ponto 3 dos níveis de consciência. Então, o que fazer, né? Como navegar esse ponto de choque aqui do ponto 3? Na hora em que estivermos nos rendendo, né, de joelhos, falando assim, eu não sei o que fazer, não aguento mais, perdi a guerra, a gente tem que visualizar essa Merkabah, entrar nela e sentir, caso estejamos prontos e caso recebamos essa bênção, sentir essa influência vinda de cima que vai nos impulsionar adiante nesses níveis de consciência, para os níveis mais espirituais. E aí a gente saber receber essa energia, para isso tem que ter antes construído a força interior para aguentar, inclusive, a maior energia que virá. Tem que ter feito, inclusive, trabalho de corpo, né, para conseguir entrar nessa vibração energética maior e conseguir dessa maneira ser transportado, dizer sim a esse transporte para esse nível superior. E aí vale a pena visualizar, Merkabah, fazer exercícios, meditações, inclusive lá na CP Online, para os nossos membros, a gente tem webinars em que a gente faz meditações disso, que a gente explica com mais detalhes todo esse processo, e aí a pessoa consegue eventualmente, se estiver pronta, passar essa fase e conseguir avançar adiante. Então, o que é mais importante de tudo ali é a humildade. E a pessoa se render, se entregar. Só que precisa também ter o discernimento entre o que é uma força superior e uma força inferior, tentando nos influenciar nesse caminho adiante. Então,
A pessoa precisa aprender a fechar as portas para aquilo que vem de baixo e abrir as portas para aquilo que vem de cima, desenvolvendo uma coisa aqui que é o nariz, que é o órgão mais importante da espiritualidade, não é o coração, para sentir o cheiro bom ou ruim daquilo que está vindo para nós, se é algo inspirador nos levando adiante ou se é algo que vai nos derrubar de novo. Então, isso é um pouco aí desse bonito e desafiador ponto de choque 3, como navegar isso, e é mais um pedaço aqui dessa linda caminhada de consciência que, ao meu ver, esclarece muitas coisas, né, para todos nós. Mas antes de fecharmos, eu quero dizer uma palavra curtinha, o do que acontece com cada um dos 9 tipos aqui no ponto 3. Mais importante neste ponto que a gente entenda o que acontece em geral com todos nós. Mas com o 8, vem uma coisa de se tornar muito passivo, receptivo, gentil, algo de receptividade, não de atividade, um coração aberto em muita vulnerabilidade, né? E claro que aquelas emoções que eu relatei como padrões, assim, no nível dos 3 subtipos de cada tipo, aí elas ficam invertidas. Muita coisa aí está de fato de cabeça para baixo, então, de ponta cabeça, então aquelas tendências emocionais para cada um dos subtipos, não só do 8, mas dos outros perfis, quase que a pessoa está sentindo o oposto. Então, imagina um 8 sentindo enorme tristeza, nenhuma raiva. Isso varia um pouco conforme os subtipos. Já o 9 fica extremamente enraizado, extremamente presente e em contato consigo mesmo, criando limites, fronteiras em relação aos outros e sendo duro, rígido e às vezes até assim disruptor, caso essa palavra esteja certa, né? Alguém mais revolucionário e que vai ir contra tudo que acontece. Aliás, assim, nesse momento é fundamental entender que a presença nos 3 centros de inteligência é fundamental. E sem isso a gente não vai adiante. A gente tem que aprender a estar nos 3 centros de inteligência: cabeça, coração e barriga, nesse momento. Não dá para estar só em um, como a gente fazia antes. Então, se você tem, por exemplo, o emocional dominante está sempre no coração, você vai ter que aprender a diminuir sua energia emocional e aumentar a mental e a instintiva. E aí, diferente para cada um dos 9 casos, né? A gente tem que fazer isso. E o Gurdjieff dizia, aí é que começa o principal ponto do trabalho interior, não termina, tá? Já o tipo 1, ele sente muito mais relaxamento, ele está dedicado a dar vazão aos impulsos de prazer, de parar um pouco aquela atividade com tensão. Né? O 2, ele está muito mais na dele, sem fazer aqueles mecanismos de criar codependência e vai ter muito mais liberdade para si e para o outro. Isso tudo está vindo como uma forma em que ele vai estar, inclusive, menos emotivo. Para o 3, vem o parar em si. Ele não vai querer ter toda aquela atividade e todo aquele dinamismo e não vai conseguir, na verdade, ter isso. Ele não vai cair na depressão, que às vezes cai, que dura umas 2 semanas, às vezes só para o tipo 3, para voltar a fazer tudo. Ele vai estar num nível um pouquinho mais permanente de parar, de não ver sentido nas coisas, e aí ele vai ter um coração aberto como de ninguém. Ele vai estar entendendo que ele é o mais emotivo do Enneagrama. Ele, na verdade, é o centro da tríade das emoções. O 4 vai ter muito menos intensidade emocional, vai estar mais neutro, vai estar muito mais equilibrado. Isso vai aumentar no nível 4, tudo que eu estou dizendo. E também ele vai estar vendo o mundo externo, não o mundo interno. Ele vai deixar de passar todo o tempo dele internalizado. E o tipo 5 vai estar querendo se conectar com todos e não se defender, indo se isolar. Ele vai sentir muito mais energia e não economizar energia.
e vai estar querendo aumentar contato com a vida e com as pessoas. O tipo 6 vai estar numa coisa de muito mais relaxamento, de querer ir adiante com mais rapidez, sem precisar ter certeza, sem procrastinar e acessando mais uma autoridade dele, autoridade interior, e sentindo mais força e maturidade, adultez. E por fim, o 7 vai estar querendo fechar janelas, parar de planejar a própria vida para viver tudo que é positivo, vai estar menos afoito para fazer as coisas, menos curioso com tudo, e vai estar mais disponível ao que vem no momento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham se beneficiado de mais este podcast, nesse que é um tema muito importante para nós na CPI, que são os níveis de consciência, porque a nossa visão é, de fato, que o Enneagrama tem que ser um sistema para nos ajudar na transformação maior nossa e não só para rotular pessoas. A gente tem que evitar isso, tá? O Enneagrama não serve para isso. O Enneagrama serve para nos ajudar a crescer de verdade. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. No descritivo desse episódio, você acha aí um cupom de desconto para se tornar membro da CPI Online, que é a nossa plataforma de conteúdos para membros, com muito mais coisas para ajudar as pessoas no seu crescimento pessoal, psicoespiritual. Se você quiser ir além disso ainda, veja nosso calendário de cursos. Se você estiver vendo esse podcast próximo à data de lançamento dele, então você vai ver que teremos cursos presenciais no Brasil em abril de 2024. Fique ligado, tá? As vagas já estão indo rapidamente. E eu queria deixar um obrigado a todos vocês que têm prestigiado esse nosso podcast Mundo Enneagrama. Por favor, se você gosta dele, deixa lá a sua nota positiva, até comentários, alguns tocadores aí de podcast permitem isso, próprio Spotify, mas deixe sua nota, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E um obrigado ainda mais especial aos nossos membros da CPI Online e os nossos alunos nos cursos profissionais, nos retiros e, acima de tudo, os alunos matriculados no nosso programa de maestria pessoal e no nosso programa de certificação profissional com Enneagrama em nível internacional. Então, fique ligado aqui no Mundo Enneagrama. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.